Porque, como a gente estava falando aqui, como a Luana falou aqui, a gente não tem um 5 de marcação. Tanto o Martinelli quanto o Hércules, na minha opinião, eles são segundo homem de meio de campo. Exato. Então, quando o Bernal entrou no segundo tempo, eu acho que o Bernal já distribuiu bem o jogo, já meteu uma bola na direita por Arias. Então, na minha opinião, o Martinelli disputa com o Hércules a posição. Ou é um ou outro. Entendeu? Então, mas o Bernal não é esse volante 5 que a gente precisa. O volante 5 que a gente precisa é o Otávio, que a gente está sem o Otávio. Eu acho o Bernal mais volante do que o Otávio, mais característica de volante. Mas, Márcio, olha só, o Bernal, ele não tem esse jogador. Não, então a gente não tem no elenco. A gente não tem no elenco. Eu acho que ele é. A gente não pela tem idade, pelo porte físico. Mas porte físico é uma coisa, idade é outra, né? A qualidade, a função que ele vai fazer em campo. Qual o jogador que a gente tem de volante ali, marcador ali, no elenco hoje do Fluminense? É só o Otávio que tá machucado. Não, o Otávio, sinceramente, Ivo, no Fla-Flu ele me tirou essa impressão. Eu achei ele mais um segundo homem. Não, mas eu achei ele lento na recomposição. Mas olha só, o time todo, a gente vai voltar essa história só pra morrer isso aqui. No Fla-Flu, o time todo, os 2 jogos, a gente foi dominado taticamente pelo Felipe Luiz, porque o nosso antigo treinador era incompetente, né? Você via o time todo do Fluminense espaçado. Então é difícil um cara que tá jogando de primeiro volante comandar ali aquele setor de meio de campo se não tem ninguém ali para dar um apoio para ele. E quando ele ficava cercado de jogadores do Flamengo, é complicado, né? Em relação ao Ganso que você falou, eu nem acho que ele errou de botar o Ganso, não. Eu acho que ele tem que dar minutagem mesmo pro Ganso. O jogo tava complicado, Ivo. Tudo bem, mas tudo bem, olha só. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisava de jogadores para quebrar a linha, né? Para conseguir sair jogando. O que ele fez? Ele botou o Keno e botou justamente o Ganso, porque um passe do Ganso, ele pode desmontar qualquer defesa. A gente sabe disso. E ele botou o Keno justamente para quebrar a linha, tanto que velocidade, exatamente. Muita gente tá pedindo já o Keno para ser titular. Minha opinião, eu acho que o Keno é jogador de segundo tempo, galera. Ele entra melhor no segundo tempo. Mas vai lá. O Bruno Lobo tá falando aqui, discordo do Ivo. O Bernal é esse 5 sim. O Bernal é melhor que o Otávio na marcação. O Giza que tá falando. Não acho não, gente. Eu também acho. O Bernal, o Marcos Cabidelli aqui. Marquinho Cabidelli, legal. Bernal só é o 5, como é clássico. Eu também acho. Mas a gente. Eu não tô falando que o Bernal é mau jogador, tá, galera? O Bernal é bom jogador. Só que fala que tem que ser o Bernal e mais um, né? Bernal, o Hércules ou o Martinelli. É isso que a gente fala aqui. Bernal é bom jogador. Sem o Otávio. Bernal é bom jogador. Só que o jogador com a característica de marcação no meio de campo, a gente só tem no elenco do Fluminense, é o Otávio, gente. Só ele que a gente tem. O Bernal, ele foi projetado, ele foi contratado para poder ser esse cara, né? Que ele fez um intercâmbio com o André, cara, entendeu? Então, por exemplo, se ele não tá fazendo, tá faltando ali alguém, dar uma orientação para ele, alguma coisa. Porque ele foi contratado para ser um André, substituto do André. Ninguém vai ser um André, eu não tô falando caralho, cara. Eu não tô falando que vai ser igual o André. Da posição. Eu tô falando da posição. Ele foi contratado para ser o cara de baque. Eu acho que talvez falta mais orientação de um técnico, de chegar ali, orientar o cara e tal. Pode ser isso. E que referente ao Ganso, cara, eu acho que não existe jogo, escolher, porque daqui pra frente é só jogo pesado, cara. Totalmente sem ritmo. Totalmente sem ritmo. Mas o Márcio, ele vai entrar sem ritmo, cara. O cara tá 4 meses sem jogar. Eu não sei, mas ele vai entrar, O Ganso não era pra jogar. Ele não tem jogo. Gente, ele tem que entrar. Mas ele, olha só, a gente... Calma aí, ele tem que entrar, cara, porque, primeiro, se ele ficar... Treino é treino, jogo é jogo. Não adianta o cara ficar só em treino ali, tudo bem, entrou ali. E não vai ter jogo, tranquilinho. Jogo tranquilinho já foi no início da temporada, mano. Acabou, não tem esse jogo. O Pablo. Olha só, ele entrou, o Fluminense tá ganhando de 1-0. Você tá ganhando de 1-0, se não me engano, quando ele entrou. Ele dava basicamente ali pra poder fazer aquilo que você falou. Isso. Dar um passe ali pra quebrar a linha e o Fluminense jogar no contra-ataque. Até porque o Renato adora jogar nesse lance de contra-ataque. Então ele entrou mais pra fazer essa função. Agora, não existe, jogar... Prefiro que até que ele jogue dentro de casa do que fora de casa nesses primeiros jogos, já poder dar uma barganha pra ele voltar no ritmo do jogo. Deixa eu só responder aqui o comentário do Paulo JB Júnior e do Flu campeão do mundo 1952. Eles estão falando aqui que o Otávio não marca ninguém. Cara, olha só. Galera, vocês estão tirando de base os 2 jogos do Fla-Flu, que não dá pra criticar os jogadores nos 2 jogos do Fla-Flu. Lógico, os jogadores têm os seus erros também. Isso. Os jogadores têm os seus erros também. Só que o maior culpado do jogo não foi os jogadores. O maior culpado daqueles 2 jogos foi o nosso treinador. Os jogadores estavam perdidos dentro de campo.
A verdade é essa. E aí, quando Se o você jogador não for acredita no técnico, não Exato. rende. Não tinha como você render, que não tinha compactação nas linhas do Fluminense. Você viu o time do Fluminense totalmente espaçado. Então, cara, não dá pra Cara, criticar. mas o Otávio- Se o Otávio fosse ruim, a torcida do Atlético Mineiro não tava puta porque ele saiu. O problema é que ele se machucou. Ô, Ivo, teve lances que o Otávio chegava muito atrasado, cara. Mas é Muito atrasado, Mas é cara. justamente por, Entendeu? mas é Foi só nesse jogo, porque foi só- os jogos que ele jogou, primeiro, que ele já entrou no meio, ele já Mas entrou ele- no meio mas da, aí você- ele já entrou no meio da temporada, jogou 3 jogos. Porra, água não sei o quê, volta redonda, porra, quero ver pegar um Flamengo, brother. Mas, Deixa eu- Pablo, olha só, você tá falando o que eu acabei de falar. Ele chegou atrasado, por que ele chegou atrasado? Porque o time tava espaçado. Bem, cara, não mas ele tinha chegava precisava na de maioria, volante. brother. Não, Em mas a gente maioria, precisa de brother. volante. Gente, Mas lógico, só um olha só, instantinho aqui. A gente tinha. Deixa eu ler um comentário rapidinho, aqui, Só passar pra pra comentar ela. aqui, ó. O time tava espaçado, cara. Não tinha como um jogador fazer uma diferença no meio de campo marcando. Não, mas você olha só, mas você viu o todas time as, todo. praticamente todas as Mas jogadas... é exatamente isso, Pablo. Não, O todas time, as jogadas, o time não praticamente- tinha meio de campo. Não. O time tava Não, eu sei, espaçado no meio mas de campo. cara. além da marcação, cara, às vezes passa que ele errava. Entendeu? Eu acho que assim... Mas vai tocar a bola pra quem? Beleza. Eu não tô Todo falando, mundo eu não marcado. tô falando que a culpa é só do Otávio. Eu tô falando o seguinte: há um erro de posicionamento tático? Há. Sendo que também muitas falhas aconteceram. Eu esperava um Otávio não jogando contra o Volta Redonda, mas também não tão ruim quanto o jogo quando ele apresentou contra o Flamengo. Bom, agora cara. a gente também tá sem o Entendeu? Otávio pro ano inteiro, ele não vai voltar mais, então o pensando Otávio é águas passadas. Deixa eu ler um comentário aqui do Quintela, Resenha Tricolor 1902, um abraço aí pro Quintelão. A Lu é incrível, uma das melhores comentaristas que temos, super fã dessa pessoa maravilhosa. A bola tá contigo, Lu. Manda teu recado aí. Você acha que o Bernal é aquele 5 que está precisando agora sem o Otávio? Bom, primeiro um beijão pro Quintela, Isso. meu amigão ali, e dizer pra ele que eu sou uma das melhores, mas a Cris, atrás da Cris eu tô com certeza, porque a Cris Bruno é um ícone pra mim, e a gente tá lá junto no Conexão. Então, assim, eu acho que o Otávio, se ele não tivesse machucado, ele ia continuar sendo titular. Tá? Mas eu tenho muita esperança no Bernal. Eu discordo um pouco do Ivo. Eu acho que ele é o 5. Eu acho que ele tem como ser. Eu acho que ele tem como evoluir mais. Eu acho que foi muito pouco testado também. Ele não teve uma sequência. Exatamente. Ele... Enfim, começou essa onda de botar aí o Martinelli como revezando com ele, que pra mim isso é um grande erro. E acho que toda a torcida do Fluminense já enxergou isso. Só falta o técnico ver isso. Então, pra mim, o 5 é o Bernal, porque é o único que a gente tem. E Martinelli e Hércules tem que revezar ali, não tem jeito, entendeu? Ou aí tem que ver como ele vai querer montar o meio de campo. Mas, em princípio, pra mim, o Martinelli é 8 e o Hércules revezando com ele, entendeu? O Bernal é o 5 e é o único que a gente tem. E assim, uma coisa que eu fico refletindo se a gente só tem um lateral esquerdo também, que é o René, e a gente tem que aturar, e ele não é bom, né? Ele não é bom. Ele é um jogador que dá trabalho pra gente, que é limitado, que não consegue cruzar, que não tem as valências que a gente precisa na lateral esquerda. E a gente tem que aturar ele, porque ele é o único que tem. Então, assim, por que não botar o Bernal, que é o único da posição que a gente tem também, entendeu? E que não é ruim. É um garoto que tem potencial, que é um garoto que tem... Enfim, que tem qualidade, ele só precisa amadurecer um pouquinho mais, ter sequência de jogo mesmo. Eu acho que ele vai pra frente. Eu acho que ele vai potencializar o Martinelli e o Hércules, que estão muito apagados jogando juntos. Eu acho que um atrapalha o outro, ninguém se posiciona direito ali. Que foi? Não. Continua, Cris. E eu acho que... Cris não, você falou Cris Bruno, né, Luana? Não, é uma honra, Então eu acho que assim, se a gente tem que aturar o René, eu acho que eu botaria o Bernal sem pensar, entendeu? Se é pra ter o cara da posição que a gente tem, eu botaria o Bernal como 5 e acaba com essa história de Hércules e Martinelli também nessa acho. posição. Mas pode também ter o Thiago Santos, né, no meio, né? Até falaram aqui no comentário. Aí o Renato E vai tem um aproveitar risco ele, alto, tá? hein? E tem um risco alto, mas eu espero que ele coloque pelo menos na zaga e não na... Cara, mas o Renato já trabalhou com o Thiago Santos no Grêmio no sim, meio, no né? meio, No né? meio. Ele era volante de origem. Pode ser que, cara, não... É que eu falo, não adianta... Cara, a gente... No aperto, eu acho que pode ser um jogador que pode ser testado sim, cara. Sei lá, o cara tava... Tudo bem, não é um jogador de excelente qualidade, a gente sabe muito bem disso. Mas, cara, às vezes com o Renato ele pode render no meio, cara. E é que eu falo, no aperto, às vezes onde a gente acha muitas das soluções. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.